Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era aniversário da minha amiga e ela fez uma festinha para comemorar. Chamou alguns parentes, os amigos mais chegados, e tudo estava muito, mas muito divertido. Além de sermos amigas, a Rosana também morava ali perto, era minha vizinha. A gente se dava super bem. O problema é que na hora de cortar o bolo, aconteceu uma cena inesperada. Sabe, aquela coisa assim, fora do contexto? Estávamos ali em volta da mesa, todo mundo cantando parabéns, até que no fim pediram para que ela apagasse as velinhas e fizesse um pedido. Ele então soprou as velas, fechou os olhos e ficou ali em silêncio, certamente fazendo o tal do pedido em pensamento. E aí cortou o bolo. E foi nessa hora que aconteceu uma coisa que me deixou super confusa. Eu tinha levado junto o meu namorado. Até porque ele também era amigo da Rosana. E o fato é que depois que ela cortou o bolo, se voltou assim na nossa direção e veio, toda sorridente, com o pratinho na mão. O que eu pensei? Que ela fosse dar primeiro o primeiro pedaço de bolo para mim, já que era sua melhor amiga. Só que, para o meu espanto, ela parou diante do Guilherme e estendeu o pratinho para ele. Ó, Guilherme, primeiro pedaço do meu bolo é para você. Olha, eu fiquei tão sem graça, porque eu tinha até estendido a mão assim para receber o pratinho. Teve gente que ficou olhando assim, com uma cara esquisita, com certeza se perguntando, assim como eu, o que significava aquele gesto. Olha, eu não tinha entendido nada. Quando está de aniversário, todo mundo costuma dar o primeiro pedaço de bolo a uma pessoa especial, importante na vida da pessoa, tipo a mãe, o pai, marido, esposa, enfim. Ou então para uma amiga, para um amigo. E que eu soubesse, a melhor amiga dela era eu. Só que em vez de dar o primeiro pedaço de bolo para mim, olha, o mais interessante e o mais curioso é que, além de mim, a mãe dela estava perto, o pai dela estava perto, ela podia ter dado aquele primeiro pedaço de bolo para qualquer um deles, mas não. Foi uma coisa assim, sabe, fora do comum. Eu achei a coisa mais estranha do mundo, e não foi só eu. Olha, eu fiquei tão sem graça. Até porque, repito, um monte de gente olhou aquela cena e ficou com aquela cara assim meio desconfiada. De qualquer modo, tratei de não dar tanta importância ao acontecimento, até porque, enfim. Depois ela veio me dar um pedaço de bolo também. Como eu já disse, além de vizinha, éramos amigas. De vez em quando, eu e o Guilherme saíamos à noite e eu a convidava para ir junto com a gente. Às vezes até a meu pedido. O Guilherme até chamava algum amigo dele para a gente apresentar para a Rosana. Mas ela nunca tinha se interessado por nenhum deles, pelo menos até aquele instante. Ia sozinha e voltava sozinha. Bom, até aí tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar e muito menos a ficar com uma pessoa que não agrada. Por isso eu nunca estranhei. Só que depois daquele episódio do aniversário, olha, só dizer que não fiquei confusa. Eu fiquei tão pensativa. Eu não consegui entender o motivo daquilo. A mãe dela estava ali do lado, o pai também, quer dizer, eu, que era sua melhor amiga, fiquei muito sem graça. O fato é que, depois desse acontecimento,
O tempo passou. Eu até joguei aquilo assim num canto. Meu namoro com o Guilherme seguiu no mesmo ritmo. Minha amizade com a Rosana também. Até que coisa de um mês e meio, mais ou menos depois, eu fiquei sabendo de uma coisa que, sabe, inesperada. Minha mãe veio me contar. Então, Joyce, você sabia que a Rosana tá grávida? Olha, eu quase engasguei com a comida, porque a gente estava almoçando. Como é que é, mãe? A Rosana... Mas como que a senhora sabe? Ué, falei com a mãe dela, hoje cedo. Tá todo mundo em polvorosa lá na casa deles. Mas, mãe, como assim grávida? Até onde eu sei, ela não tá saindo com ninguém. A gente até tentou apresentar um amigo do Guilherme pra ela esses dias, mas ela nem tchum. Que estranho. É estranho mesmo. Não é assunto meu, mas dá uma curiosidade. Se você fala que ela não tá namorando, nem ficando com ninguém, quem será o pai dessa criança? Aliás, a mãe dela me contou que nem pra ela disse que era o pai. Olha, eu fiquei tão surpresa, porque aquilo pra mim era a maior novidade. Fiquei curiosa também, até porque, meu Deus, quando uma amiga tá saindo com alguém, e mais do que isso, fica grávida, coisa mais natural do mundo, às vezes a pessoa fica com medo de contar pra mãe e pro pai, mas pra melhor amiga, convenhamos. E ela não tinha comentado absolutamente nada comigo. Nem que estava saindo com alguém, muito menos que estava grávida. Olha, eu fiquei tão curiosa que depois do almoço fui lá conversar com ela. Só que não sei, ela me recebeu de um jeito tão esquisito. E ficou mais esquisita ainda quando eu toquei no assunto da gravidez. Cheguei a cobrar por ela não ter me contado. Aí, até porque, meu Deus, amiga é amiga. A certa altura, cheguei a perguntar quem era o pai da criança, se eu conhecia. Só que ela mais uma vez recuou. Escuta, Joyce, depois a gente conversa sobre isso, tá? Que ainda é uma coisa tão recente, eu tô com a minha cabeça assim, meio confusa, você entende? Não, claro, tudo bem, imagine. Eu nem sabia que você andava de namoro, saindo com alguém. Pois é, Joyce, me desculpe, eu prefiro não falar sobre isso agora, tá? Ela realmente não quis me contar. Na verdade, não quis nem comentar o assunto. Eu, naturalmente, respeitei. Até porque... amigas, mas o assunto era dela. Essa, no entanto, foi apenas a primeira das surpresas que eu tive naquele domingo. Um pouco mais tarde, eu liguei para o Guilherme para a gente combinar de sair. Mas ele precisava, pelo menos foi o que ele me disse, resolver um assunto sério dele. E depois, se desse, foi o que ele prometeu, passaria em casa para me ver. Mais uma vez eu achei esquisito. Para começar, o tom de voz dele comigo. Não sei, mas, sabe, parecia nervoso ou preocupado, sei lá. E quando eu perguntei qual era o assunto, ele também disse que não tinha tempo naquela hora, mas que depois me falava. Sabe, cheguei a ficar preocupada. Até que por volta das 5 horas da tarde, resolvi sair para a rua. Estava cansado de ficar ali dentro de casa. E foi exatamente aí que eu tive a segunda surpresa do dia. A moto do Guilherme estava estacionada na frente da casa da Rosana.
Pensei comigo mesmo na mesma hora, mas o que está acontecendo, meu Deus? O que Guilherme está fazendo aí? E de fato, era a moto dele. Eu conhecia, sabia a placa. No impulso, fui até lá. Sabia o que estava acontecendo. Cheguei, bati na porta. A mãe da Rosana veio abrir. E pro meu espanto, a cena com que me deparei foi a mais esquisita possível. A Rosana e o Guilherme, os dois, sentados no sofá. Não perto. Um de um lado e outro assim, mais afastado. E o pai dela. No meio. Sabe, a impressão que me deu, quando eu vi aquilo, é que era assim, sei lá, uma espécie de reunião. Os três com a cara esquisita. Aliás, até a mãe dela estava estranha. E o fato é que quando me viram ali, entrando pela porta, parece que a situação ficou mais inusitada ainda. Cheguei a perguntar: Guilherme, o que você está fazendo aqui? Ele não respondeu. Só baixou os olhos e deu aquele suspiro. Olha, eu acho que foi só naquele momento que me deu um estalo. Ninguém falou nada, ninguém tocou no assunto, mas sabe, assim, numa fração de segundo, comecei a ligar uma coisa na outra e de repente, primeiro a gravidez misteriosa da Rosana. Primeiro, aquela gravidez misteriosa da Rosana. Ela não quis sequer me contar quem era o pai. Depois, aquele assunto também misterioso que o Guilherme tinha para resolver, mas não quis dizer o que era. Aí veio na minha cabeça aquela cena do dia do aniversário dela. Sabe, foi assim como um raio. Me veio aquela coisa assim na cabeça e eu... Olha, juro que quase caí dura no chão. Cheguei a me perguntar, meu Deus, será? Eu não estava querendo acreditar. Mas sabe quando tudo começa a ficar claro? Repito, aquela coisa do bolo. Eu, com a mão estendida, esperando que ela fosse dar o pratinho com a primeira... Não, ela foi direto no Guilherme. Isso tudo me passou pela cabeça assim, numa fração de segundo. Parece que ninguém tinha coragem de abrir a boca. Só depois de algum tempo que a mãe da Rosana falou: Joyce, volta lá para tua casa. Depois o Guilherme passa lá e conversa com você, tá? Meu Deus, eu tinha acabado de descobrir que tinha sido traída pela minha amiga e pelo meu namorado. A chance de que isso não fosse verdade e que o motivo daquela reunião e de todas aquelas coisas esquisitas fosse outra era de 0,0001%. Eu fiquei tão nervosa que comecei a falar alto, me deu um ataque de nervos e eu comecei a pedir uma explicação. Falei que não ia sair dali enquanto o Guilherme não me dissesse o que estava acontecendo, meu Deus, como se eu já não estivesse. Até que a mãe da Rosana olhou para minha cara, me segurou assim pelos braços e confirmou: será que você não entendeu ainda, menina? Teu namorado engravidou a minha filha. Olha, o meu mundo ruiu naquele instante.
verdade, eu já estava prevendo. Só mesmo se eu fosse muito burra para não entender. Só que uma coisa é você ter quase certeza. E outra é a pessoa falar na tua cara. Depois ele ainda teve a cara de pau de aparecer ali na minha casa para conversar comigo, para me dar uma explicação. Só que eu nem saí do quarto. Pedi para minha mãe mandá-lo embora, sumir, desaparecer da face da terra e nunca mais me procurar de novo. Mesmo assim, ele ficou mandando mensagem, ligando. Só que eu não dei a mínima. De tão arrasada e decepcionada que fiquei. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar. E foi desse modo inacreditável e deprimente que terminou o nosso amor, que eu pensei seria eterno. Não apenas meu namoro, mas também minha amizade com aquela amiga da onça. A história naturalmente se espalhou. Todo mundo ficou sabendo. Minha amiga estava grávida do meu namorado. E o pior de tudo é que depois os dois acabaram ficando juntos. Ele assumiu não apenas a criança, mas também aquela safada. Lembro a primeira vez que os vi juntos, os dois. Pro meu azar, eu estava ali na frente de casa, quando os dois chegaram de moto. Ela na garupa, segurando pela cintura dele. Me deu uma sensação de morte naquela hora. Porque, sabe, você olhar e pensar, ela está ocupando um lugar que é meu, por direito. Ou pelo menos foi um dia. Depois fiquei sabendo que os dois estavam de namoro. E depois daquela primeira vez, aí virou rotina. Ele me dava um aperto tão grande no peito, quando isso acontecia, que eu voltava àquela atitude do começo, me trancava no quarto e só sabia chorar. Na primeira vez fiquei tão mal que cheguei a pensar. Depois até me arrependi, mas cheguei a roubar uma praga. Tomara que batam essa moto no meio de um poste. Sabe, foi dizer e já me arrepender, porque, enfim, não é coisa que se diga. Nem pro pior inimigo. Mas é que me deu uma revolta. Não adiantou nada. Porque os dois continuaram juntos. Apesar de tudo, no fundo, nunca desejei o mal para nenhum dos dois. Foi um momento assim de revolta mesmo, de decepção. Porque foi uma rasteira que os dois me passaram. No entanto, algumas semanas depois, vieram me contar que os dois tinham sofrido um acidente. Olha, eu fiquei tão desesperada naquela hora. E de moto ainda por cima. A primeira coisa de que me lembrei foi daquela praga que eu tinha rodado. Graças a Deus, depois me contaram que não tinha sido nada sério. Ele tinha só derrapado, caído com a moto, mas não tinha acontecido nada de grave. E eu juro por Deus, dei graças a Deus, fiquei aliviado. Lembro que ainda comentei com a minha mãe. Depois, nossa mãe, quando me contaram, cheguei a ficar com o coração na mão. Ainda bem que não aconteceu nada grave, né? A mãe olhou para mim assim com aquela expressão de, sabe, de espanto. Que era mais uma expressão de preocupação. E aí me contou que eu não sabia.
apesar de não ter acontecido nada com os dois, alguma coisa séria tinha acontecido sim. E foi a minha mãe, mais uma vez, que me contou. Eles não sofreram nada, mas infelizmente parece que a Joyce perdeu o bebê. Como é que é, mãe? A senhora está falando sério? Você acha que eu ia brincar com isso, menina? Claro que eu estou falando sério. Olha, foi uma surpresa para mim. Até porque, juro, nunca desejei mal para ninguém. Foi só um momento de desespero mesmo, de revolta. Eu, como mulher, apesar de nunca ter engravidado, posso entender o que significa para uma mulher perder um filho, mesmo que ele ainda esteja, sabe, para nascer. No fim, por mais incrível que pareça, eles ficaram juntos e a vida seguiu. O que aconteceu foi, claro, uma fatalidade. Mas não posso dizer que não fiquei com um certo peso na consciência. Embora, repita, nunca tenha tido um real desejo de mal para ele ou para ela, e muito menos para essa criança que não tinha nascido ainda. De qualquer forma, os dois continuam juntos, mesmo depois do que houve. E esses dias me contaram que os dois pretendem morar juntos. Não vou dizer que foi um baque para mim, até porque eu já esperava. Só que fiquei ainda mais triste do que já estava. Só que fazer o quê? Se ele preferiu ficar com ela, não posso fazer mais nada, não sei aceitar. Não posso dizer que consegui esquecê-lo, até porque não consegui nada. Ainda amo esse homem. Mais do que deveria e mais do que gostaria. Mas quer saber? Já até me resignei. Amor é aquela coisa, né? Quando um não quer. E os dois parecem tão felizes. Fico feliz em ver os dois alegres andando juntos? Claro que não. Não desejo mal, mas se dissesse que estou feliz, claro que estaria mentindo. Mas repito, já estou tão conformada, tão resignada. Que fazer, meu Deus? Continuo amando esse homem, mas ele não me quer. Ele gosta dessa outra, que era minha amiga e me traiu. Justamente com o homem que eu amava, mas que passou em mim a maior rasteira da minha vida.